gente, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana novamente? Que bom, que bom. Então vamos orar para a gente começar a nossa aula. Fecha aí os seus olhos, você já sabe disso, e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor nos guarda de todo o mal. Abençoe a nossa aula, para que a gente possa aprender as Tuas verdades e que a gente possa sempre ser assim, corajoso, assim como o personagem que a gente vai aprender hoje. Cuida de nós, das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai aprender sobre uma verdade super importante. Vamos aprender sobre um personagem super importante. O nome dele é Estevão. A nossa aula é sobre a coragem de Estevão. E essa aula vai ficar registrada aqui, ó, em Atos 6, Atos 7 e Atos 8. São vários trechos aí da Bíblia. São vários trechos aí da Bíblia que vão contar essa história, essa aventura fascinante aí de Estevão, né? E antes de começar também, vamos falar o nosso versículo aí, né? O nosso versículo ele se encontra em 1 Crônicas 29, 17a. E ele fala assim: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. 1 Crônicas 29, 17. Vamos falar de novo? Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. 1 Crônicas 29, 17. Muito bem, a nossa história começa lá em Atos 6. Ela fala o seguinte: você lembra que a igreja estava crescendo? Logo após ali a presença do Espírito Santo, né, que Jesus vai ao céu, a gente já tinha 300 pessoas. Aí esse número aumentou para 3.000 pessoas. Com a mensagem de Pedro na cura daquele coxo, já tinham 5.000 pessoas ali na igreja. E você sabe que eles dividiam tudo que eles tinham. A gente aprendeu isso semana passada. Eles vendiam os bens, eles distribuíam as coisas a quem tinha necessidade, eles se ajudavam para que ninguém passasse nenhuma necessidade. Mas muita gente reunida começou a dar problema. E para solucionar este problema, a nossa história vai começar. As pessoas começavam a reclamar que alguns não estavam recebendo muita comida, que tinha gente que estava recebendo comida demais. Você lembra que eram os discípulos de Jesus, os apóstolos, que faziam isso? Eles pregavam, eles oravam, eles visitavam as pessoas, eles distribuíam as comidas, o dinheiro, eles cuidavam de tudo isso. E algumas pessoas estavam achando que não estava justo, que elas estavam recebendo menos do que outras. E para solucionar isso, olha o que aconteceu. Lá no capítulo 6 de Atos, no versículo 3, está escrito assim, que os discípulos se reuniram e falavam assim, e decidiram isso: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Cheios do Espírito Santo. Essa é a segunda coisa. E a terceira, cheios de sabedoria. Então eles iam escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e que tivessem um bom testemunho, tivessem uma vida justa. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Sabe o que significa? Que eles iam escolher ajudantes. E esses ajudantes têm um nome que a gente conhece, que significa diácono. Na nossa igreja a gente tem vários diáconos, olha aí a foto deles aí, né? Existem outros que não estão nessa foto, mas que você já sabe que eles existem aí, que passaram. Alguns não estão mais na nossa igreja, servem em outras igrejas, e tem alguns que de tanto trabalhar, servindo, ajudando, eles agora são eméritos, né? Eles não mais precisam ser reeleitos, né? E a gente vai fazer uma homenagem para eles daqui a pouco, aí no final do vídeo.
esses diáconos aí, eleitos, 7 homens, eles vieram para ajudar os apóstolos. E os apóstolos iam ficar fazendo o quê? Ou eles iam fazer o quê? Bom, eles tiveram a função de fazer visitas, de distribuir o dinheiro, de distribuir a comida, de cuidar dessas coisas. E os apóstolos, o que eles iam fazer? Lá no versículo 6, no Atos 6, no versículo 4, ele fala assim: e nós, apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E esses ajudantes, esses diáconos aí, e diácono você deve lembrar aí que é aquele que serve, né? Eles são, olha os nomes deles. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Eles escolheram esses 7 homens. E um desses diáconos era esse, o Estevão. A Bíblia fala que ele era um homem abençoado, que tinha poder para fazer grandes maravilhas e milagres entre o povo. Estevão ajudava na distribuição dos alimentos, na distribuição das roupas também a quem precisava. Ele ajudava dando dinheiro, distribuindo dinheiro de forma justa. E a Bíblia fala que ele realizava muitos milagres. Mas de onde vinha esse poder? Só podia vir de Jesus. Apesar de ele fazer o bem, algumas pessoas começaram a persegui-lo e muitas vezes ficavam discutindo com ele. E a Bíblia diz que ele sempre vencia essas discussões, porque Deus é quem dava sabedoria para ele. Mas esse grupo não ficou nada satisfeito. E vocês sabem o que eles fizeram? Eles pagaram algumas pessoas muito malvadas para mentir sobre Estevão. Essas pessoas falavam alto assim: nós ouvimos esse homem falar contra Moisés e contra a lei de Deus. Ai, que mentira! Mas muitos acreditavam e levavam ele diante de um conselho de homens. Lá, esse grupo que não gostavam de Estevão pagou mais gente para mentir e falar mal dele. Diziam: esse homem não para de falar contra o nosso santo templo, contra a nossa lei. Mas eram todas mentiras. Mesmo com aquele tumulto, as pessoas olhavam para Estevão e viam que o rosto dele permanecia calmo. E sabe por quê? Porque ele confiava totalmente no Senhor e sabia que Deus estava com ele. Então Estevão começou a falar com toda aquela gente. Ele conhecia bem a palavra de Deus. Falou de tantas vezes que o povo de Israel tinha feito coisas erradas contra o Senhor porque não confiava nele. Disse também que aqueles líderes que estavam ali para julgá-lo, no fundo, era tudo mentira, porque esses líderes, eles não acreditavam, não amavam em Deus. Foi um longo discurso. Quando os líderes ouviram isso, eles ficaram com tanta raiva e começaram a ranger os seus dentes. Nesse momento, Estevão teve uma visão de Deus. Ele olhou para o céu e disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus, do homem em pé ao lado de Deus. Isso foi demais para aquele grupo de homens malvados. Eles estavam com tanto ódio que arrastaram Estevão para fora da cidade. Pedras, sim, eles pegaram pedras para apedrejar Estevão. E não eram pequenas não, eram grandes, pesadas, eles queriam machucá-los. Você acha que Estevão saiu correndo? Imagina! Estevão se ajoelhou e disse: Senhor, recebe o meu espírito. E depois disso, os homens deixaram as suas túnicas no canto e pegaram as pedras e começaram a atacar em Estevão. Depois disso, ele se ajoelhou e gritou com uma voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. Após isso, Estevão morreu. No meio deste tumulto todo, havia um homem que ficou tomando conta das túnicas das pessoas que jogavam pedras em Estevão. Ele se chamava Saulo, mas essa é outra história. Nós aprendemos com essa história que mesmo quando a gente faz o que é certo e agradável, nós podemos ter problemas. E foi o que aconteceu com Estevão, né? Ele mesmo com a sua fé, a sua confiança em Deus, ele teve problemas, mas ele não deixou de ser um grande exemplo para nós. E isso faz lembrar uns domingos atrás aí, que foi aquele missionário na nossa igreja. E ele também estava fazendo o que era certo e o que era agradável a Deus. Mas isso não livrou ele de sofrimentos. Mas ele não ficou só sofrendo. O que ele fez? Ele demonstrou
alegria e paz no meio desse sofrimento. Ele entendeu que o sofrimento é uma das formas de se fazer Cristo conhecido. E ele aproveitou essa oportunidade. Na nossa igreja, nós temos muitos homens que têm a mesma função de Estevão. Eles são diáconos. E eles não ficam lá só varrendo a calçada, passando álcool na mão da gente. Não. Eles fazem coisas extremamente importantes. Eles auxiliam na ordem do culto. Eles visitam as pessoas. Eles oram pelas pessoas. Todas as pessoas que têm alguma necessidade material ou espiritual, eles também estão lá para ajudar. Eles cuidam do patrimônio da igreja. Eles fazem tantas coisas, porque eles aprenderam que para servir a Deus, a gente serve com alegria, fazendo todo tipo de serviço. E é isso que eles fazem. E nós também podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos servir a Deus com alegria. Nós podemos orar por aqueles que servem a Deus. E aí é o meu convite para você nisso. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos deixou instruções, Senhor, de como te agradar e do que devemos fazer. Que a gente possa estar atento às necessidades de todas as pessoas. Nós agradecemos por isso e te pedimos ajuda. Em nome de Jesus, amém. E esse aqui é o nosso quadro que a gente tem preenchendo todas as aulas aí com as coisas principais sobre a igreja. A gente já aprendeu que devemos ser testemunhas, que nós temos que ter o Espírito Santo, que temos que ter coragem, ser sincero. E a aula de hoje vai falar que nós precisamos, vou mostrar primeiro assim para vocês, servir, estarmos prontos para servir, mesmo que quando a gente sirva, a gente precisa de muita coragem. É isso que a gente aprendeu. E você, já sabe que imagem que está formando aí no nosso quadro? E para encerrar a nossa aula, a gente vai fazer a correção das atividades. Então, pega lá seu lápis, sua caneta, se você já preencheu, melhor ainda. Se você não preencheu, pausa o vídeo, preenche e depois vem conferir as respostas aí, colocando um certo bem grandão, tá? Então, a gente está aqui na aula 5, que vai falar sobre a coragem de Estevão, né? Aqui está o nosso versículo que eu queria que você grifasse, coloque estrelinha aí, pisca-pisca para ficar bem legal. E aí tem algumas cenas aqui que estão embaralhadas sobre a nossa história, que você tem que colocar em ordem. Então, para ficar em ordem, a primeira cena é essa daqui, onde, aqui ó, essa cena aqui, onde as pessoas estavam achando muito injusto o que estava acontecendo com a distribuição das coisas. Aí a segunda cena é essa daqui, onde os apóstolos resolvem escolher 7 homens cheios do Espírito de Deus, cheios de sabedoria, com um bom testemunho para serem os ajudantes deles. A cena 3 é essa aqui embaixo, que mostra o Estevão orando, ajudando, fazendo o seu papel. A cena 4, aí mostra aqueles homens malvados que inventaram mentiras para acabar com Estevão, porque eles estavam com muita raiva, né? E por fim, a última cena, quando fala do apedrejamento de Estevão, ali, né? Uma história que serve de estímulo pra gente, né? A pergunta número 2, ela pede para você ler esse texto e falar quais são as 3 qualidades que os diáconos têm que ter, né? A primeira qualidade, eles têm que ter boa reputação. Eles também devem ser cheios do Espírito Santo e devem ser cheios de sabedoria, né? Aí, nesse caso, a palavra é muito legal, porque você vai ter que achar aqueles 7 nomes ali, né? Então, você vai achar o nome do Filipe, do Nicanor, do Parmenas, do Nicolau, do Timão, do Procório e do Estevão. Então, assim, você vai achar todos esses homens aí cheios do Espírito Santo, de sabedoria e homens com bom testemunho. A pergunta de número 4 fala para você pintar a cena em que os homens malvados, o que eles fizeram para pegar o Estevão, né? Eles colocaram cartazes pela cidade à procura dele, ou eles pagaram pessoas para mentir sobre a reputação dele?
É essa daqui, né? Aí você pinta bem bacana aí pra mim, certo? Aí você vira a página, estamos quase acabando, hein, gente? Olha que delícia, hein? A cena próxima aqui, ela vai falar sobre aquele apedrejamento do Estevão, aquela cena bem forte ali. E ele não fugiu, ele não ficou com raiva, ele não resolveu descontar nas pessoas o que Estevão fez quando estavam ali já todo apedrejado. Você lembra que ele deu um grito, ele falou muito alto umas palavras? E que olha quais eram essas palavras. Aqui, ó, você vai escrever: Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. E logo depois que ele falou essa frase aí, ele morreu. Lembra disso? E tem essa parte aqui que eu queria ler com vocês. Ó, Estevão foi fiel e obediente até o final. Ele é um grande exemplo para você e para mim. Meus queridos, que você possa ter aproveitado aí essa aula, aproveitado todas as coisas aí. E assista o vídeo. Quando você vê o diácono no próximo domingo, não esqueça de cumprimentá-lo. Aquele toquinho que a gente está dando, ou dá uma piscadinha para ele, com certeza ele vai ficar muito feliz de saber que você está atento com ele também. E ore, que é um ministério grande e difícil. Um beijo para vocês e uma ótima semana. Hoje na nossa aula nós aprendemos sobre a vida de Estevão, que foi um dos primeiros diáconos, né? E o Estevão, ele era um homem que tinha um bom testemunho, era cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E nós aprendemos com ele que nós somos aperfeiçoados e moldados quando nós servimos a Deus. E é uma alegria enorme contar na nossa igreja com tantos homens, tantos diáconos que têm o mesmo perfil de Estevão. São homens de boa reputação, são homens cheios do Espírito e cheios de sabedoria e que servem a Deus com alegria, que estão lá fazendo muitas atividades. Entre elas, estão ajudando as pessoas que precisam, visitando, orando, suprindo as necessidades, atentos a isso. São pessoas que cuidam das crianças, que cuidam dos jovens, que cuidam dos adultos, que cuidam com muito zelo da nossa igreja e que cuidam dos outros também. Eles são trabalhadores que servem com alegria ao nosso Deus. Eles são exemplos para nós, merecem o nosso respeito, a nossa admiração e merecem também essa homenagem que a gente fez de uma forma muito singela, mas muito verdadeira para vocês. Não desanimem, estamos sempre orando por vocês. Tio Ale, parabéns, seu dia, que Deus te abençoe. Quando eu crescer, quero ser igual a você, eu já tô treinando. Beijo. Nabi, você é uma bênção. Deus ama você e nós também. Neto, eu agradeço a Deus pelo seu trabalho. Obrigado por cuidar de nós. Você é muito importante para Deus e para nós também. Um grande beijo. Beijo.
um genuíno e prestativo diácono, sempre pronto a ajudar e cooperar. Agradeço a Deus pela sua vida. Tio Carlão. Obrigado por você estar trabalhando para Deus, por ser um diácono ótimo e bondoso. Deus abençoe. Oi, gente! Hoje eu vim fazer uma homenagem sobre o diácono Fabrício. Eu agradeço a Deus pela sua vida, porque sempre que chegamos na igreja, você nos recebe sempre com um sorriso no rosto e está sempre disposto a trabalhar na igreja do Senhor. Oi, tio Marcão, tudo bem? Hoje estou aqui para dizer para você que você é muito importante para mim e para Betel. E também estou aqui para te agradecer com tanto amor, carinho, dedicação e alegria por você servir a nossa igreja. Que Deus te abençoe muito. Beijo! Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma homenagem sobre o diácono Tiago. Eu agradeço a Deus por você saber fazer todas essas comidas gostosas que você faz, igual o bolo do meu aniversário do ano passado. Estava uma delícia. Que Deus abençoe você e a tia Débora cada dia mais. Um beijo! Oi, Diácono Vinícius, eu sou Isabela. Eu estou aqui para te homenagear. Obrigado por sempre organizar a igreja. Um beijo do seu coração. Oi, seu Wilson, tudo bem? Espero que sim. Estamos com saudade, viu? Estou passando aqui para agradecer o Senhor por seu trabalho na Betel. Obrigada por cuidar tão bem na casa do Senhor e zelar por ela. Se cuida, hein? E se Deus quiser, logo estaremos juntos de novo. Deus te abençoe. Beijo! Nós gostamos muito de você. Nós agradecemos por tudo que você fez e faz. Deus se alegra muito com a sua vida. Muito obrigada e um beijo. Esse aqui é o Diácono Mika. Ele já trabalha há muito tempo na nossa igreja. Nós e Deus nos alegramos muito com a sua vida. Muito obrigada, um beijo.
Vivaldo, muito obrigado por trabalhar na obra de Deus. Você é muito importante para Deus. Obrigado por tudo que você tem feito por mim e pela minha Vida. É isso, feliz dia dos diáconos, Vivaldo. Você é um bom diácono e eu vou orar pela sua vida. Obrigado porque você é um bom diácono e eu fico muito feliz que você trabalha na obra de Deus. Eu e a minha família agradecemos pela sua vida, pelo trabalho que você tem feito, pelas pessoas da igreja e principalmente porque muitas vezes nós precisamos de você para cuidar do Ricardo, né? E você e a sua esposa foram assim sensacional, não tenho nem o que falar, tá? É mais um avô, né, que o Ricardo teve, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida.